Então, beleza? Bora resolver algumas atividades que a gente propôs aí durante as aulas sobre produtos notáveis e fatoração. Essa parte aqui de frações algébricas, o módulo de vocês não traz, então essa aqui a gente passou as páginas 127 a 130 e aqui a gente passou 132 e 133. Então a gente vai fazer algumas aí, né? Deixar o resto. Então primeiro a gente vai resolver as páginas relativas a produtos notáveis, que a gente passou das páginas a página de produto notável a gente passou de 127 a 130. Algumas questões interessantes a gente vai discutir. Aquelas que tiver mais de uma opção, a gente faz algumas e deixa o resto como atividade. Então a primeira questão que a gente tem aí, na página 127, é uma questão que apresenta um quadro, algumas figuras, né, geométricas e os valores dos lados dessa figura, do comprimento da largura. A questão diz o seguinte: a professora de Pedro desenhou algumas figuras com um formato de retângulo e quadrado, usando uma mesma unidade de comprimento. Observe a cena e responda a pergunta que ela faz. Aí tem um quadro, tem 7 retângulos, né? E tem 7 retângulos e quadrados são 7 figuras, tem os seus comprimentos e as suas larguras. Aí ela pergunta: usando algumas das figuras representadas no quadro, é possível compor uma nova figura cuja área é representada por um triângulo quadrado perfeito. Quais são essas figuras? Então você tem algumas opções aí de montar as figuras, de pegar as figuras e montar um trinômio quadrado perfeito, né? Um trinômio quadrado perfeito, produto notável. Você tem o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Então, basicamente, você vai pegar as figuras, vai formar uma nova figura, vai pegar esse retângulo quadrado e formar uma nova figura que seja um quadrado. E assim os lados dela vai ser o do produto notável, e aí você vai conseguir achar. Perceba o seguinte, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar todas as figuras e calcular suas áreas, né? Na figura 1, né, por exemplo, a área vai ser y mais 5 vezes y, né, que é o comprimento e a largura. Isso vai ser igual a y quadrado vezes 5y. É só a gente multiplicar aqui, né? 5 vezes y vezes y vezes 5. Vamos fazer isso em todas as figuras. Na figura 2, você tem a área igual a 10 vezes 10, que é o comprimento, é um quadrado. Isso vai ser igual a 100. Na figura 3, você vai ter a área igual a 5 vezes y. Estamos pegando os comprimentos aí. Figura 4, a área vai ser y vezes y, que é igual a y quadrado. Figura 5, a área vai ser, só multiplicar os lados, né, já que a gente está tratando de retângulos e quadrados. 5 vezes 5, 25. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está multiplicando aqui o comprimento e a largura de cada uma das figuras. Na figura 6, você vai ter 5 vezes y de novo, então vai dar 5y. E na figura 7, você vai ter área igual comprimento 10, largura 5, 10 vezes 5, 50. Então a gente vai pegar essas figuras e vai formar uma nova figura. Ou a gente pode simplesmente trabalhar com a área aqui, né? Só com essa área que a gente já consegue formar um trinômio quadrado perfeito, trinômio em 3 partes. Perceba o seguinte, que se eu pegar a expressão 1 mais a expressão 3 e a 5, eu vou ter o seguinte: eu vou ter da 1 y quadrado mais 5y, vou ter da 3 5y e vou ter da 5 25. Isso aqui é somando essas duas partes aqui, 5 mais 5, 10, a gente vai ter y quadrado mais 10y mais 25. Isso aqui é o que? Isso é um trinômio quadrado perfeito, ou 3 partes quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, onde o primeiro é y e o segundo é 5, né? Então isso aqui é y mais 5 ao quadrado. Um produto notável, trinômio quadrado perfeito. Ó, se eu juntar agora a 1, a 5 e a 6, eu vou ter y mais y quadrado mais 5y mais 5y
mais 25. A mesma coisa, perceberam? Porque algumas dessas figuras têm a mesma área. Que você perceber aqui, ó, a figura 3 e a 6, a área é 5y. E o resto você consegue montar, ó, 7, a 6 também é 5. Aqui você tem uma parte, juntando aqui você vai conseguir formar sempre uma nova figura. Nesse caso apareceu semelhante, aqui também um produto notável, é o mesmo que o anterior, né? Isso aqui vai ser igual a y ao quadrado mais 10y mais 25, a mesma anterior. Isso é y mais 5 ao quadrado. Se você juntar 3, a 4, a 5 e a 6, você vai achar a mesma expressão. Você vai achar 5y mais y quadrado mais 25 mais 5y mais... Isso vai ser igual, né? Juntei 4 figuras, mesma coisa. Y quadrado mais 10y mais 25. Isso é igual a y mais 5 ao quadrado. Pronto. Existem outras possibilidades, né? Essas aqui são mais comuns. Próxima questão. A questão 2. A questão 2. Na página 128 você tem uma questão que é só você observar a tabela da planilha lá e identificar os valores. Então vamos para a questão 2 que está na página 129. Desenvolva os produtos. Ele dá 3 produtos notáveis para você desenvolver. Você tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Na letra A você tem o quadrado da soma de 2 termos. Isso aqui é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então o primeiro é A, então você vai ter A ao quadrado mais 2A mais 4B igual a 4B ao quadrado. Isso vai ser igual a ao quadrado, 2 vezes 4, 8, então vai dar 8AB mais 16B quadrado. A letra B, você tem o quadrado da diferença, né? De 2 termos aqui. Então isso vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que vai ser igual a 4m ao quadrado, menos 12m mais 9. Na letra C você tem um produto da soma pela diferença, que vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é 3xy, então vai ser 3xy ao quadrado menos e sobre 4 ao quadrado. Então você vai ter, no final, multiplicando aí, você vai ter 9x quadrado y quadrado menos e quadrado sobre 16. Então aqui a gente calculou o quadrado de todo mundo que estava dentro do parênteses aqui. Quadrado de 3, 9, de x quadrado, de y quadrado, de y quadrado. Aqui, cima e o de baixo, z ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Vamos ver a próxima questão aqui. É ainda de produtos notáveis. Então, a próxima questão é a questão 3 da página 129, que diz o seguinte: escreva os produtos como uma diferença de quadrados. Então ele dá 4 opções e bota lá a diferença de quadrado é quando você tem o produto da soma pela diferença. Então você tem 4 produtos da soma pela diferença, então você tem que identificar o primeiro e o segundo termo, né? Que vai ser justamente a diferença do quadrado. Então eu fiz a letra B, deixei a letra A para vocês aí. Então aqui você tem um produto da soma pela diferença. Isso aqui vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então diferença de 2 quadrados. Por isso que ele pede para você escrever como a diferença de 2 quadrados. Calculando essa diferença, esses quadrados, você vai ter 49p ao quadrado menos 4pq ao quadrado. Então você encontrou a diferença dos quadrados. Fiz a letra D também, deixei a letra A e a letra C para vocês aí. Então você tem ali o produto da soma pela diferença. Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Calculando o quadrado do primeiro, você vai ter 8a 64 ao quadrado, 1 sobre 2 a 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4,
y quadrado é y quadrado. Você vai ter 64 ao quadrado menos 1 sobre 4, 1/4, né, ao quadrado. Próxima questão é a questão 4 da página 129. O que a gente tem nessa questão? Vamos ver aqui. Questão 4 da página 129. A gente tem o seguinte: em seu caderno, realize os cálculos necessários e responda aos itens que seguem. Tem 3 opções, mas as 3 são muito parecidas. Eu vou fazer a A e deixar a B e a C para vocês aí com a mesma ideia. Então, na letra A, ele pede o seguinte: qual o polinômio que deve ser adicionado a potência, abre parênteses, 2a menos b ao quadrado, para que se obter como resultado 2a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então você vai primeiro calcular esse produto notável que você tem aí, 2a menos b ao quadrado. Isso é o quadrado da diferença de dois termos. Isso vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O primeiro termo, 2a, então quadrado de 2a, 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes a vezes b dá 4ab, mais b ao quadrado. Então ele quer saber qual é o polinômio que você vai somar esse trinômio quadrado perfeito para que o resultado seja 2a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver como se fosse uma equação. A gente vai colocar aqui uma letra para representar o polinômio que a gente quer descobrir, a letra A maiúscula. Isso tem que ser igual à soma de 4a ao quadrado menos 4ab mais b ao quadrado mais o a que a gente vai descobrir, tem que ser igual a 2a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, que é o trinômio que ele passa para a gente, né? Ele diz que esse primeiro aqui é igual ao segundo, mas quer saber quem que você tem que somar esse primeiro polinômio aqui, esse primeiro trinômio, para que seja igual. O que a gente faz aqui? Resolve como se fosse uma equação. Isola o A, tira todo mundo que está do lado dele e joga para o outro lado. Então vai ficar, tá mais 4, fica do outro lado menos 4, tá menos 4, vai ficar mais 4ab, tá mais menos b, vai ficar mais ab. Você vai ter o seguinte aqui: o polinômio A vai ser igual a primeira parte que já está lá, né, 2a ao quadrado mais ab mais b quadrado, menos o polinômio que está na primeira parte, que é o polinômio oposto, 4a ao quadrado menos 4ab mais b quadrado. Eu tirei daqui e joguei para cá. Vou multiplicar ali. Então, A, você vai ter 2a ao quadrado mais ab mais b quadrado menos 4a quadrado mais 4ab menos b quadrado. A gente vai conseguir eliminar ali, ó, esse b aqui com esse, né? Um é positivo e o outro é negativo. A gente elimina. Sobra só o quê? A gente elimina esses dois, né? Vai sobrar o quê? A vai ser igual a... Eliminando esses dois, vai ficar 2 ao quadrado mais AB menos 4 ao quadrado mais 4AB. Você tem ali semelhantes, ó. Você tem A ao quadrado semelhante ali e você tem AB também semelhante. Esse aqui termo 2 ao quadrado é semelhante a menos 4 ao quadrado. AB é semelhante a mais 4AB. Então você consegue somar esses dois. Vou separar aqui para a gente poder somar. Lembra que nesse caso a gente pode somar os coeficientes e repetir a parte literal. Então você vai ter 2 menos 4 ao quadrado vai ser igual a menos 2 ao quadrado. E 1AB mais 4AB, 5AB. Então sobra aqui o polinômio que a gente quer descobrir. Que a gente quer que a gente soma a 4a ao quadrado menos 4ab mais b ao quadrado é menos 2ab mais 5ab. Aí as outras duas opções são bem parecidas a essa. Você desenvolve o produto, iguala e verifica o que falta para chegar no outro, né? Você pode resolver do jeito que a gente fez aqui, igual a equação. Iguala as duas partes. São o polinômio que você tem mais o que você quer, igual ao que você quer descobrir.
A questão 5, na página 129. Você tem o seguinte aí. Luiz reservou determinada área de sua fazenda para construir um curral. A área reservada por Luiz tem formato quadrado, com X metros de lado. E o curral será construído conforme a figura. Aí dentro dessa figura, dessa parte que ele vai construir, que ele vai construir dentro do quadrado de lado X, ele colocou lá que vai tirar de cada lado do quadrado 10 metros e construir o curral. Então aí você tem o seguinte aí, você tem dois quadrados, você tem um quadrado maior de lado X e você tem um quadrado menor, como ele vai tirar 10 de X, então vai ser X menos 10. O quadrado maior tem lado X, o quadrado menor ele não dá a medida, mas ele diz que vai tirar de cada parte de X 10 metros para construir o curral, que também terá a forma quadrada. Então esse quadrado menor que vai ser o curral vai ser o que? X menos 10, X que tira 10. Aí ele pergunta, na letra A, escreva uma expressão que represente a medida da área do curral que ficou sem cobertura, sabendo que a área coberta tem formato quadrado. Então essa área vai ser justamente a subtração das duas áreas. Se você tirar a área maior da área menor, você vai achar a expressão, já que ele quer uma expressão que represente a área que não foi coberta, né? Que é a área que está sem cobertura. Então você vai fazer x quadrado menos x menos 10 ao quadrado. Aí você vai achar a expressão, uma vez que essa parte aqui, isso aqui é um produto notável, né? Isso é o quadrado da diferença de dois termos. Isso vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos desenvolver esse produto. Então a gente fez isso, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 10, mais 10 ao quadrado. Isso é o mesmo que x ao quadrado menos x quadrado menos 20x mais 100, tirando parênteses ali, multiplicando por menos, você vai ter aqui mais vezes menos vai dar menos x quadrado, menos vezes menos vai dar mais 20, menos vezes mais vai dar menos 100. Aqui você consegue cancelar também, né, esses dois, x quadrado, só um positivo e outro negativo, vai sobrar só 20x menos 100. Então a expressão que representa a expressão algébrica que representa a área da parte da fazenda lá que não foi coberta é 20x menos 100. Na letra B ele pede que você determine justamente a expressão que determina a área do curral, que é só você calcular 10 x menos 10 vezes x menos 10, já que o curral também tem a forma quadrada. Isso aqui a gente já fez, né? Um produto notável, x menos 10 ao quadrado. Isso aqui é igual a x ao quadrado menos 20x mais 100, que é essa parte aqui que a gente fez para achar a letra A. Então a expressão que representa a área coberta, né, do curral é x quadrado menos 20x mais 100. Questão 6. Questão 6 está na página 130. O que diz essa questão, né? Questão 6 na página 130, ele diz: observe como Rafaela resolveu a multiplicação 95 vezes 105. Aí ele mostra como a Rafaela fez. O que foi que a Rafaela fez? A Rafaela usou o produto da soma pela diferença, né? Que é um produto notável que a gente viu. Inclusive nas aulas que a gente estudou o produto notável, a gente mostrou como fazer isso, né? Como é que eu faço 12 vezes 8 usando um produto notável? Perceba que 12 é 10 mais 2 e 8 é 10 menos 2. Então a gente vai fazer isso. 10 mais 2, 12, vezes 10 menos 2, 8. 12 vezes 8. Isso é o produto notável que a gente faz calculando o produto da soma pela diferença aqui. A gente sabe que isso aqui vai ser o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então a gente vai fazer 10 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é mais fácil do que fazer 10 vezes 12, porque 10 ao quadrado é 100, né? Você repete o zero. 12 ao quadrado é 4, então isso aqui é 100 menos 4, que é igual a 96. Essa vai até a letra F, eu vou fazer só 3 e deixar o resto para vocês aí. Então você tem 15 vezes, na letra C, 15 vezes 25.
Então você vai colocar o seguinte: 20 menos 5, 15, 20 mais 5, 25. Isso vai ser igual ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo, ou seja, 20 ao quadrado menos 5. 20 ao quadrado é 400, 25, 5 ao quadrado é 25, 400 menos 25, 375. E você tem na letra E 37 vezes 23. 30 mais 7, 30 menos 3. Então você vai fazer isso, 30 mais 7 vezes 30 menos 3, menos 7. 30 mais 7 vezes 30 menos 7. Isso dá 37 vezes 23. Isso vai ser igual ao quadrado primeiro, 30 ao quadrado, menos o quadrado segundo, 7 ao quadrado. Potência é mais fácil, né? 30 vezes 30 é 900, 7 vezes 7 é 49. Então, 900 menos 49 vai dar 851. Pronto. Aí as outras você usa a mesma ideia e consegue fazer esse produto aí. Na questão 7, que é a última questão dessa parte de produto notável, ele pede para você, ele mostra como você calcula o produto, o cubo da soma de A mais B, de dois valores, né? A mais B elevado a 3. Você tem o cubo, então você tem três produtos aí, três fatores A menos B. Dois deles você sabe calcular, porque isso aqui, na verdade, isso aqui é A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, no lugar aqui de A menos B vezes A menos B, eu vou colocar justamente o produto notável quadrado da diferença de dois termos. Você vai ter A menos B ao quadrado vezes A menos B. A menos B ao quadrado é o produto notável ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Aí agora o que a gente faz? Multiplica. Você faz A vezes todo esse produto aqui, menos B vezes o mesmo produto. Multiplicação de monômio, de trinômio por binômio. Você pega cada parcela do binômio e multiplica por cada parcela do trinômio. Você pode primeiro separar aqui, ó, A vezes o todo do trinômio menos B vezes o mesmo trinômio. Aí você vai fazer A vezes A ao quadrado, ao cubo. A vezes 2, menos 2AB vai dar menos 2A quadrado B. A vezes B quadrado vai dar AB quadrado. Aí menos vezes mais dá menos, então isso aqui vai dar menos BA quadrado B. Menos vezes menos dá mais. E B vezes vai dar mais 2AB quadrado. Menos vezes mais dá menos. Vezes B, B ao cubo. Então você vai ter o seguinte: A ao cubo menos 2A quadrado B mais AB quadrado menos A quadrado B mais 2AB quadrado menos B ao cubo. Então esse aqui, ó, menos 2A quadrado B é semelhante a esse. Você consegue somar os coeficientes. Menos 1 mais menos 2 dá menos 3. A mesma coisa é esse, ó. 1 mais 2, 3. AB quadrado, semelhante à parte literal. Então você soma os coeficientes. Menos 2 mais 1 dá menos 3. 1 mais 2 dá 3. Você vai ter o seguinte agora como resposta: A ao cubo menos 3A quadrado B mais 3AB quadrado menos B ao cubo. Então você calculou o cubo da diferença de dois termos. Com isso acaba a primeira parte de produto notável. Falta a gente fazer agora a de fatoração de polinômio.